Fala galera, novamente aqui no canal Fazer do React. Mas começar primeiro o link, inscrição no meu canal de rap. Isso mesmo, eu tenho um canal de rap de música de anime, lancei lá rap recentemente. Estamos rumo à meta de 2K, então ajuda nós se inscrevendo lá, tá bom? Se inscreve lá, confere o som que eu lancei. Vamos aqui para o canal do Pife de novo, né? Quem é o Homem-Aranha 2099, cara? Meu amigo, eu tô curioso para saber, mesmo sem ter assistido o filme já. Uma das melhores versões do Spider-Man em Homem-Aranha através do Aranhaverse, inclusive um dos vilões do filme. O líder da Sociedade Aranha e uma das versões mais poderosas do Cabeça de Teia. Mas assim como todos eles, encontra o seu propósito e leva a esperança até mesmo onde não se cogita mais a salvação. Eu sou o Piffer e hoje eu vou te contar quem é o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099. 2090. Criado por Peter David e Rick Leonardi, o Spider-Man 2099 apareceu pela primeira vez em Espetacular Homem-Aranha 365, edição de 1992. E já em novembro do mesmo ano, ele recebeu a sua primeira edição solo, justamente pelo sucesso que o personagem fez nos quadrinhos. Tendo como base a história do Peter Parker canônico do universo da Marvel nos quadrinhos, o universo 616, a história do Miguel O'Hara se passa 100 anos depois, mais especificamente no ano de 2099. E assim como todo herói, o Miguel O'Hara também tem uma origem. Ele é um engenheiro e cientista do futuro. Ele é parte descendente de mexicanos e parte irlandeses. Inclusive, muita gente não sabe disso, mas o primeiro personagem hispânico, né, de origem latina que a gente teve no universo da Marvel foi o Miguel O'Hara e não o Miles Morales. E o Miguel é simplesmente genial, ele é muito acima da média. Pela capacidade e afinidade que ele tem com a parte genética, o Miguel trabalha na Alchemax, que é a maior empresa de ciências dos anos 2099. E dessa forma, o Miguel é delegado para um dos maiores projetos da empresa, investigar o DNA do Peter Parker, o Homem-Aranha, que não existe mais nessa realidade. E além disso, tentar recriar uma nova versão do herói, o que gera o total interesse do Miguel. Aqui no futuro, essa empresa tem um papel muito parecido com o da Oscorp nas histórias do Homem-Aranha, que a gente tá acostumado nos cinemas e nos quadrinhos também. E vale pontuar mais uma vez que essa história toda se passa no futuro, nos anos de 2099, então a gente vive em uma sociedade completamente utópica, onde as pessoas são totalmente desesperançosas e desapegadas com o restante da humanidade. Principalmente porque nessa realidade, os super-heróis já nem existem mais, o que foi renovado inclusive com a chegada do Miguel e toda a era de super-heróis, né, desses heróis do futuro. A desesperança nessa realidade era tamanha que quando o Miguel se torna o Homem-Aranha e encontra algumas vezes com algumas pessoas, elas tratam o Miguel como se ele fosse uma espécie de um milagre, algo sacrossanto que aconteceu nessa realidade. E assim como a maioria das versões do Homem-Aranha, o Miguel O'Hara também teve uma origem muito difícil e ele tem sim diversos traumas pra compartilhar. O Miguel descobriu que logo quando nasceu, a sua mãe teve um caso com o chefe, o patrão do próprio pai dele. Esse chefe chamado Tyler Stone, o dono da Alchemax. Acontece que o pai do Miguel era funcionário da Alchemax e o Miguel, quando cresce, também se desenvolve nesse estudo de genética e ele também acaba trabalhando na Alchemax. Mas o pior de tudo nem é isso, porque como eu mencionei, a mãe do Miguel teve um caso com o chefe do pai dele, no caso o dono da Alchemax. E o fruto, meu amigo, dessa relação do Tyler Stone com a mãe do Miguel foi o próprio Miguel. O Miguel é filho do Tyler Stone, o dono da Alchemax. E o Tyler Stone é aquele típico pior tipo de chefe que existe. O cara é extremamente manipulador, com traços até mesmo de psicopatia. Fora isso, foi descoberto que o Tyler manipulava os funcionários da empresa e viciava eles por meio de uma droga que era distribuída dentro da empresa. Essa droga era chamada Rapture. E assim como todos os outros, o Miguel não é exceção a essa regra e ele também acaba ficando viciado nesse entorpecente. Mas com o conhecimento que o Miguel tinha, ele não deixou barato e começou a buscar uma cura para esse vício, recorrendo à manipulação do seu próprio código genético para tentar se curar. Só que infelizmente o nível de manipulação e de devoção com esse vício que foi criado, os funcionários acabam sabotando o projeto do Miguel. O colega de trabalho do Miguel, o Aaron Delgado, acaba sabotando os experimentos do Miguel em troca de uma promoção dentro da empresa. Mesmo assim, o Miguel sobreviveu a essa explosão, a todo esse ocorrido. Mas ele não só sobreviveu, como saiu completamente diferente de lá. O colega de trabalho do Miguel começa a ameaçar ele, que se vira pra ele com uma aparência totalmente irreconhecível, com garras compridas, presas longas na arcada dentária e olhos completamente brancos, uma figura aterrorizante. O funcionário da Alchemax
Alquemax então não hesita, ele vai atrás de uma arma pra tentar confrontar o Miguel, que consegue se esquivar de todos os tiros praticamente a queima-roupa, com extrema facilidade, demonstrando mais uma das capacidades mais incríveis do Homem-Aranha 2099, a agilidade. É o aranha mais ágil de todos. E um desses tiros que o Miguel se esquiva acaba acertando um container, rápido, causando uma explosão gigante em todo o andar superior do prédio. O Tyler Stone, dono da Alquemax, culpa o Miguel pelo ocorrido. Justamente por isso, ele manda um caçador atrás do Miguel. Mas infelizmente esse caçador não teve chance nenhuma contra o nosso ninja vampiro aranha. Um dos conceitos mais legais do Homem-Aranha 2099, sem dúvida alguma, é os uniformes do personagem, né? Os trajes que ele utiliza, que são incríveis. Mas diferentemente da maioria das versões do Homem-Aranha que trabalham nos projetos dos uniformes, né? Que criam os próprios trajes, o Miguel fez diferente, mano. Ele comprou a roupa que ele utiliza, mano. Ele compra esse uniforme inicialmente como uma fantasia para um festival chamado de Dia dos Mortos. E o uniforme é feito de moléculas instáveis e custou uma fortuna pro Miguel, justamente por ser um material praticamente impenetrável. E o Miguel O'Hara vira e mexe também faz várias modificações do traje, como já é de costume nas histórias do Homem-Aranha, né? Ele se aproveita da tecnologia avançada do ano de 2099 e também da sua assistente pessoal. Aliás, assistente pessoal e virtual, a Layla. E dessa forma o Miguel O'Hara se torna o Homem-Aranha do futuro e torna sua missão de vida acabar com a Alquemax e proteger os inocentes e lutar por justiça nesse futuro totalmente desesperançoso. Vale mencionar que o Homem-Aranha 2099 deu início a uma grande saga nos quadrinhos desses heróis do futuro, esses heróis do ano 2099 na Marvel, mas também de uma série de vilões incríveis desse futuro utópico, como o Duende Verde 2099, que se aproveita das tecnologias desse futuro, o Abutre, que se tornou o canibal nessa realidade, e até mesmo o Venom 2099, que é um dos melhores vilões desse universo, sem dúvida. O Miguel O'Hara também é uma das versões mais poderosas do Homem-Aranha, justamente por ter o seu próprio DNA combinado com 50% do DNA das aranhas. O Miguel tem a grande maioria dos poderes do Homem-Aranha e poderes que nem mesmo o Peter Parker possui, como por exemplo, uma capacidade física muito maior que o Peter, e as suas garras que são muito bem utilizadas pelo personagem, justamente por ter essa pegada muito mais violenta, muito mais justiceira, né? Além disso, ele também desenvolveu presas no processo dele de mutação. E como essas presas, assim como grande parte das aranhas, ele consegue aniquilar ou no mínimo envenenar qualquer ameaça. Ele também tem a capacidade de produção de teias orgânicas, então ele não precisa de lançadores de teia e nem daquele fluido de teia que o Peter Parker desenvolve na maioria das histórias. Assim como foi retratado na história do Peter Parker do Tobey Maguire. E dentre as modificações que ele faz pro traje, também dá pra gente incluir um período onde ele conseguiu modificar o traje e criar uma espécie de invisibilidade ativa. Dessa forma ele consegue agir de uma maneira meio sorrateira ali contra os inimigos, consegue ser muito mais discreto. E essa tecnologia torna ele praticamente invisível ao olho nu. Mas apesar de todos esses poderes e capacidades, o Miguel não tem um dos poderes clássicos do Homem-Aranha, que é o sentido aranha. Mas mesmo assim, mesmo sem o sentido aranha, o Miguel O'Hara não fica pra trás em nada, porque como eu já disse, ele é o Homem-Aranha mais ágil de todos. Além disso, mesmo já tendo uma predisposição, o Miguel desenvolve ainda mais esses sentidos que ele tem e se torna a versão do Homem-Aranha com os sentidos mais aguçados do Aranha. Imagina, o cara já é ágil, ele desvia de bala, queima-roupa, assim. Pra que ele quer sentido aranha, tá ligado? Ele praticamente é um dos Homem-Aranha mais rápido, tá ligado? E apelões de que tem. Tipo, caraca, eu não sabia que esse Homem-Aranha era tão B10, tá ligado? Tipo, surreal. Ele não precisa do sentido aranha pra desviar de alguma coisa assim, né? Mas é porque quando tá acontecendo algum perigo assim. Mas ele é muito ágil, pô. Tipo, é surreal esse cara. Sendo capaz até mesmo, mano, de enxergar no completo escuro. Por isso também o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, é chamado de Homem-Aranha Vampiro. Por causa da hipersensibilidade que o Miguel tem, ele utiliza na maioria das vezes nos quadrinhos óculos de sol praticamente o tempo todo. Esse, aliás, é um dos motivos do traje do Miguel O'Hara não possuir lentes, como a maioria dos Homens-Aranha. Por causa da hipersensibilidade e dos sentidos extremamente aguçados do Miguel O'Hara, ele nem precisa das lentes para enxergar. Ele se guia e consegue criar essa noção espacial somente utilizando os seus outros sentidos. Inclusive, um detalhe muito legal que eles construíram em Aranha Verso 2 é que o Miguel sempre aparece em ambientes mais escuros na Sociedade Aranha. E quando ele vai pro lado de fora, dá pra perceber os olhos dele completamente vermelhos em ambientes externos, né, que são mais claros. Isso, aliás, é um baita detalhe da animação do filme, né, velho? Em Aranha Verso 2, né, em Homem-Aranha através do Aranha Verso, ele se apresenta pela primeira vez pra Spider-Gwen como líder de uma força denominada de Sociedade Aranha. Um grupo reunido de diversas versões do Homem-Aranha espalhadas pelo multiverso e lideradas pelo Miguel O'Hara pra combater a
bagunça toda causada pelo Rei do Crime no final do primeiro filme, Homem-Aranha no Aranhaverso, onde o Rei do Crime consegue construir um colisor de partículas a fim de procurar diferentes realidades no multiverso. Ele faz tudo isso motivado pela perda da sua esposa e o seu filho em um acidente, logo após uma grande batalha com o Homem-Aranha. Então Wilson Fisk explora o multiverso na busca de uma versão alternativa da sua família, em um possível universo onde ele consiga ser feliz novamente junto das pessoas que ele tanto sente falta. E cada um dos membros dessa sociedade aranha possui um dispositivo, uma espécie de relógio que dá para cada um deles a capacidade de viajar pelo multiverso, por todas essas dimensões do Aranhaverso. E eles basicamente passam por cada uma dessas realidades resolvendo problemas, alguns furos na linha do tempo que podem levar a acontecimentos catastróficos dentro do multiverso. Dentro do multiverso, basicamente, existem diversos eventos canônicos, que são acontecimentos que não podem ser evitados, porque cada um desses acontecimentos são partes do destino daquela realidade e dos personagens daquele universo específico. Como, por exemplo, a morte do Tio Ben nas diferentes realidades das versões do Peter Parker, ou até mesmo a morte do capitão da polícia daquele universo, na maioria das vezes, sendo o Capitão Stacy o predestinado ao acontecimento desse evento canônico. O próprio Miles Morales, durante Aranhaverso 2, evita um desses eventos canônicos, e ele salva aquele inspetor que representa o capitão da polícia no universo do Homem-Aranha indiano. E isso pode sim levar a um evento catastrófico no multiverso. A própria realidade fica corrompida de certa forma quando Miles evita que esse evento canônico aconteça. O próprio Miguel O'Hara cita pro Miles que evitando múltiplos eventos canônicos significaria o fim do multiverso da forma como conhecemos. E tudo isso, sem dúvida alguma, torna o Homem-Aranha 2099 um personagem único nesse Aranhaverso. E a propósito, assim, não que eu tenha reparado, longe de mim, né, mas tá com o treino de Glutindia, irmão. Puta que Ele é um Homem-Aranha muito mais experiente, mais vivido e que viu a evolução da tecnologia e como tudo isso tornou a humanidade muito mais fria, além de fortalecer ainda mais a indiferença das grandes empresas como a Alchemax, por exemplo, a empresa que ele trabalhou em Aranhaverso 2 também. Aqui no filme o Miguel é retratado como alguém muito mais amargurado, alguém que passou por muita coisa na vida. Grande parte disso é fruto de uma grande perda na vida do Miguel, a sua própria família. Assim como o Rei do Crime, o Miguel também perdeu sua família e foi em busca de uma versão alternativa deles no multiverso. E ele encontrou uma realidade onde sua esposa e sua filha ainda estavam vivas e a versão dele dessa realidade não estava mais entre os vivos. O que vamos combinar, mano, apesar de ser extremamente mórbido, tornou tudo ainda mais fácil e o Miguel simplesmente substituiu a versão dele daquela realidade como se nada tivesse acontecido. Só que o problema é que tudo isso gerou um caos gigante e uma instabilidade absurda no multiverso, o que levou à completa catástrofe daquele universo, gerando assim essa motivação pro Miguel de evitar que mais eventos canônicos sejam modificados, então proteger todo o Aranhaverso. E se a gente parar pra pensar bem, mano, o Miguel O'Hara e o Wilson Fisk nem são tão diferentes assim. Logo de cara já dá pra perceber que o Miguel O'Hara é um Homem-Aranha totalmente diferente. Logo na primeira batalha dele com o Abutre, ele mostra as presas pro vilão, o que dá a entender que o Miguel provavelmente cogitou até mesmo tirar a vida do Abutre de uma vez por todas utilizando as presas dele venenosas. E um detalhe muito legal do personagem é que aquela música muito marcante de introdução do personagem, que aliás é fantástica no filme, é baseada na música de abertura do desenho do Spider-Man Unlimited, que também se passa no futuro e é totalmente inspirado no próprio Homem-Aranha 2099. E através do Aranhaverso, o Miguel O'Hara tem um papel um pouquinho diferente. Ele continua, assim, sendo uma das versões mais legais e mais poderosas do Homem-Aranha, mas justamente por isso ele confronta o protagonista da história e se torna, assim, um dos vilões do Miles Morales no filme. Enquanto o Mancha é o vilão físico dessa história toda, o vilão material do Miles Morales, aquele vilão que ameaça causar danos irreparáveis pra vida do personagem e pra família do Miles, o Miguel O'Hara é um pouco diferente. Ele é o vilão psicológico dessa história, o vilão que age dentro da mente do Miles. Ele confronta todos os valores e crenças do Miles Morales. Inclusive por isso, o Miles encara o Miguel e se torna com certeza um dos maiores desafios do Homem-Aranha 2099, já que o Miles contradiz praticamente tudo que o Miguel O'Hara acredita, tudo que ele conhece como realidade e tudo que o Miguel já conheceu e experienciou sobre o Aranhaverso. O Miles Morales vai totalmente no sentido oposto. Até porque o Miles propõe mudar tudo isso e fazer as coisas do jeito dele, decidir o próprio destino, o próprio futuro, a própria realidade, o que leva a um grande confronto no final do filme que só vai ser resolvido em Homem-Aranha Além do Aranhaverso, o terceiro filme, a parte 2 e continuação da história de Homem-Aranha através do Aranhaverso. E você, velho, o que você acha do Miguel O'Hara? Pra mim, é uma das versões mais legais do Homem-Aranha, é uma das minhas versões favoritas. Inclusive, foi muito bom, mano, muito satisfatório ver essa adaptação aqui em Aranhaverso 2. Eu espero que ele continue tendo esse papel importante em Aranhaverso 3, né, Homem-Aranha Além do Aranhaverso. E fala sério, mano, se não ia ser muito legal ver uma versão live action do Miguel O'Hara do Homem-Aranha 2099, pô, velho,
A Sony precisa trazer isso, precisa fazer isso, ainda mais agora que rolam esses boatos aí de que eles vão fazer um live action de Aranhaverso. O que você acha de tudo isso, mano? Você gosta do personagem? Tem alguma coisa que você sabe sobre o Miguel O'Hara que eu não trouxe nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso, que conta muito pra eu continuar trazendo tudo isso, tá? Aproveita e deixa aquele likezão que é o combustível pra gente continuar trazendo esses vídeos aqui, mano. Inclusive indica que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, dá uma força gigante. Deixa o likezão aí embaixo, beleza? Inclusive se inscreve aqui embaixo porque tá rolando vídeo. Tá aí, galera. Quem é o Homem-Aranha 2099? O Piff explicou pra nós aí. Deveras interessante esse personagem. Deveras interessante. Homem-Aranha, ele parece ser muito B10. Agora, fiquei mais e mais curioso pra assistir o filme, que ainda não assisti. Mas, fé em Deus que a gente assiste. E não esquece. Primeiro, inscrição no canal de rap, fala, confere, dá aquela força, aquela moral conferindo pra gente chegar à meta de 2K. Estamos rumo a essa meta, então ajuda nós a bater, tá bom? Valeu e até o próximo react.